sala, mas nós queremos dar início ao nosso culto e queremos, nesse momento inicial, fazer algumas comunicações, trazer alguns avisos quanto às atividades da igreja, quanto à nossa programação neste segundo domingo do mês de setembro. Certamente sentiremos a ausência de alguns irmãos que aproveitaram o feriado da sexta-feira para viajar, estão fora da cidade, mas nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes aqui e nós esperamos que este culto possa ser uma grande bênção na sua vida. Queremos fazer algumas breves comunicações e alguns avisos e peço a atenção dos irmãos para isso, inclusive daqueles que estão chegando ainda, vindo das classes da Escola Bíblica Dominical. Lembramos que nós estamos no mês de setembro, e setembro é o mês de missões nacionais. Essa é a razão pela qual, a partir do culto desta manhã, até o último domingo, no culto noturno, nós estaremos em campanha de missões nacionais, com uma programação especial e em todos os cultos, enfatizando a obra missionária em nossa pátria, o desafio da salvação do povo brasileiro. Quanto às atividades do dia de hoje, nós teremos o culto alusivo a missões nacionais agora pela manhã. Lembramos que hoje à tarde, às 18 horas, já estão funcionando as atividades com os embaixadores e as mensageiras do rei, e nós esperamos então que esse trabalho possa prosseguir. Se o irmão ainda não trouxe seu filho ou sua filha para esta programação, para esta atividade, eu quero dizer aos irmãos que vale a pena, isso proporcionará um maior desenvolvimento e edificação de crianças, principalmente crianças que estão começando ainda, chegando à idade de juniores, pré-adolescentes. Certamente será uma experiência muito boa para todos esses pré-adolescentes que estão em processo de desenvolvimento, inclusive da vida cristã. Lembramos também que a escola de música já está funcionando desde a semana passada, mas ainda há a possibilidade de inscrição de novos alunos. Os irmãos devem procurar, portanto, a escola de música para a sua inscrição. Lembramos também que hoje à noite nós faremos o lançamento do segundo grupo de irmãos que compõem os grupos familiares. Alguns grupos familiares estão em pleno funcionamento. Hoje nós faremos o lançamento dos novos grupos familiares, e os irmãos que ainda não estão integrados poderão hoje à noite passar a se integrar em grupos familiares. Tem sido uma experiência maravilhosa para aqueles que já têm participado desta atividade. Quero também lembrar que o Somos Um já está preparando seu bazar missionário, já recebe doações. O bazar acontecerá no final do mês, com toda a renda voltada para a campanha de missões nacionais. Próximo domingo teremos a Assembleia Ordinária da Igreja, ocasião em que também apreciaremos o calendário da Igreja para o ano de 2013. Portanto, uma importante Assembleia da Igreja no próximo domingo, após o culto matinal. Próxima semana, série de conferências evangelísticas de 21 a 23 de setembro. Nós já temos alguns convites, esperamos que todos os irmãos já levem hoje alguns convites para as conferências. Teremos mais convites chegando durante a semana, mas já podem levar, os convites estão aqui em cima da mesa. Os irmãos poderão então adquirir seus convites para levarem e distribuírem durante a semana. Conforme temos apelado desde o final do mês passado, queremos que o irmão, desde já, escolha as pessoas que irá trazer para a série de conferências. Ore pelo pastor Paulo Eduardo, nosso conferencista, ore pela pessoa que o irmão vai trazer, empenhe-se em trazer algumas pessoas na sexta, no sábado e no domingo para ouvirem a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. E no último sábado do mês de setembro, teremos nossa viagem missionária, voltaremos a Tacaimbó, e os irmãos já podem procurar a irmã Flora. Em breve daremos mais informações sobre essa viagem, mas já deixem reservado na sua agenda o último sábado do mês de setembro para a nossa viagem missionária. Quero também lembrar, a irmã Glaucília está desejando uma reunião com a equipe de arquivo histórico. Não tenho aqui informações sobre o local e horário. Quando nós tivermos, então, passaremos essa informação. Queremos também agora deixar uma palavra de gratidão.
No domingo passado, nós vivemos aqui, no domingo à noite, momentos muito felizes e muito especiais com a realização do culto cívico alusivo à Semana da Pátria, também em homenagem ao Dia do Soldado. Foram momentos inesquecíveis, as repercussões têm sido excelentes. Por 2 vezes, essa semana, o jornal Diário de Pernambuco publicou matérias sobre a realização daquele culto. Na última quinta-feira, nós fomos convidados pelo chefe do Estado-Maior, o general, e tivemos a oportunidade de almoçar com ele ali no Comando Militar do Nordeste, e ele desejou expressar e pediu-me que transmitisse à igreja sua gratidão pelo culto e pela homenagem realizados no domingo passado. Mas eu quero deixar, entre as muitas palavras de gratidão, e o boletim faz referência a alguns irmãos que a merecem, cito o Colégio Americano Batista, que nos concedeu o estacionamento, cito a equipe de música, que fez um trabalho brilhante, cito a equipe da administração, que se empenhou nisso. Eu quero fazer 2 destaques. Um deles é para a equipe de recepção, que precisou trabalhar muito, se desdobrar muito. Os irmãos Valdir e Cristina viajaram hoje de madrugada para o sul do país, mas nós já conversamos com ele essa semana, expressando nossa gratidão, e quero registrar aqui uma palavra especial da igreja a esses irmãos que tiveram um trabalho gigantesco no domingo passado. A outra palavra de gratidão vai para os irmãos que compreensivelmente abriram mão de estar no santuário e foram para a quadra. Quem estava aqui no santuário não tem ideia da quantidade de pessoas que havia do lado de fora, da quantidade de pessoas que havia, inclusive, assentadas e pelas escadarias aqui dentro, e das cerca de 400 pessoas que lotaram a quadra para acompanhar o culto pelo telão. Então, foi uma grande multidão, e eu quero agradecer aos irmãos que compreenderam isso, alguns irmãos membros da igreja que entenderam que a nossa prioridade eram os visitantes. Eu vou dizer uma coisa, não fiquem com raiva de mim, não. Mas eu ainda fiquei triste porque muito visitante foi para a quadra. Então havia na quadra muitos militares, muita gente que não pôde ficar aqui. E como o nosso culto tinha uma finalidade muito clara de alcançar essas pessoas, não fique com raiva de mim não, mas eu até queria ver esse santuário só com os visitantes, os membros da igreja todos na quadra, não é? Eu sei que nem todos vão concordar com essa ideia, e já houve quem se queixasse disso. Mas, na verdade, nós estamos felizes porque a meta, a prioridade era justamente levar a mensagem do Evangelho a pessoas que não conhecem a Cristo, a pessoas que não frequentam igrejas, a pessoas que dificilmente têm a oportunidade de estar numa igreja, estavam aqui domingo e ouviram claramente a mensagem da palavra de Deus, transmitida de forma extraordinária através das músicas, dos hinos. Foi uma experiência maravilhosa e nós temos certeza que, além dos frutos que já têm sido colhidos, muitos outros ainda virão. Então, muito obrigado aos irmãos pelo empenho, pela cooperação, pelo trabalho e por tudo que aconteceu de tão bonito no último domingo à noite aqui em nossa igreja. Estamos felizes com aquilo que vivenciamos aqui. Fica, portanto, o registro de nossa gratidão. Mencionamos no boletim, inclusive, o apoio de alguns órgãos que nos ajudaram e de pessoas que expressaram seu apoio através da sua presença. Portanto, muito obrigado aos irmãos pelo seu apoio, pela sua ajuda, pela cooperação na atividade do domingo passado. Já estamos começando a pensar como é que será no próximo ano, né? Isso é um assunto para a gente começar a se preocupar por conta do espaço físico e da limitação que isso nos impõe. Meus irmãos, feitas essas comunicações e esses avisos, quero lembrar, inclusive, que o nosso ministro de música, o irmão Apolônio Ataíde, está em gozo de férias, durante um período de 15 dias, depois da extenuante maratona de gravação do CD, ele precisava parar um pouco para repousar. Vamos continuar orando pela sua saúde, saúde da irmã Eliana, e pelo retorno deles com muita alegria para retomar suas atividades entre nós. Eu queria agora conhecer as pessoas que nos visitam. Eu tenho aqui os nomes eu tenho um nome apenas de Isaura Menezes Bezerra. Eu queria que a irmã Isaura ficasse de pé, da Igreja Batista das Laranjeiras, ali no Rio de Janeiro, está aqui. Seja muito bem-vinda, é uma alegria recebê-la. Já vi ali ao lado da irmã Janete Menezes, já vi que deve ser sua irmã ou sua irmã. Pronto, seja muito bem-vinda, irmã Isaura, é uma alegria recebê-la nesta ocasião. Certamente há outras pessoas presentes entre nós, cujos nomes eu não tenho aqui. Então eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se colocassem de pé.
Outros instantes temos? Sim. Permaneçam de pé por alguns instantes. Vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. É uma expressão de nossa alegria com a sua presença, de nossa gratidão pela sua visita e do nosso desejo de reencontrá-los outras vezes. Se você puder, deixe conosco essa parte do cartão onde você pode colocar seus dados pessoais e assim poderemos manter contato com vocês posteriormente. Certo? Então fica aí nossa palavra de gratidão. Quero registrar também, comunicar à igreja que ontem à noite tivemos a alegria de estar presente num momento muito sublime, familiar, quando os irmãos Ami e Michele selaram seu noivado. Nós estamos muito felizes com isso, nós os parabenizamos e desejamos muitas felicidades para este casal. Fica, portanto, essa palavra de registro de parabéns a este casal com desejo de muitas alegrias. Chegou-nos também um comunicado agora de falecimento de Clemencilda Santos Silva, viúva do diácono José Alves. São membros, esses irmãos, membros da Igreja Batista da Concórdia, e a irmã Clemencilda faleceu. Portanto, o sepultamento será hoje às 15 horas no cemitério de Santo Amaro. Os irmãos que têm algum vínculo, alguma ligação com a família, ficam, portanto, avisados, e nós todos estaremos orando em favor dessa família. Neste momento, em atitude de oração, ao som do prelúdio, nós nos prepararemos para cultuar ao Senhor. Meus irmãos, não sei se já perceberam, mas todo o nosso culto desta manhã faz referência à nossa divisa da campanha de missões nacionais, e eu quero convidá-los a se colocarem de pé nesse instante, porque o primeiro bloco deste culto, a primeira parte, faz menção a um trecho do texto de Mateus 5,16, quando Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos recitar juntos o introito bíblico extraído de Mateus 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Amém. De ti, ó meu Brasil, cantemos o hino 600 do Inário para o Culto Cristão. Oremos. Senhor Deus, nesta canção, na qual lembramos as riquezas, belezas
mas também as necessidades de nossa pátria. Nós queremos, Senhor, colocá-la nas tuas mãos. E ao tempo, Senhor, em que nos curvamos para te adorar, para te glorificar pela tua grandeza, nós te pedimos, ó Pai, que tu nos ajudes, nos capacites e nos uses, para que como instrumentos teus levemos a nossa pátria a te glorificar. Que assim como Cristo estabeleceu, Senhor, como missão para nós, teus filhos, possamos ser luz, para que o povo brasileiro veja em nós o Evangelho e te glorifique, Senhor. Ajuda-nos a viver para te adorar e ajuda-nos a viver de tal forma que outros sejam levados a te conhecer e a glorificar o teu nome também. Neste instante pedimos a tua presença durante este culto, fala ao nosso coração, recebe a nossa adoração. Oramos-te no nome de Jesus. Amém. Este é o culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando És Minha Visão e na sequência o momento de oração. Em nosso momento de oração, nós vamos orar pelos aniversariantes e de antemão já
aviso aos aniversariantes que poderão vir aqui à frente, onde receberão da nossa igreja, do nosso pastor e da irmã Marta, um cartão, como lembrança do seu aniversário, e a certeza de que estaremos orando por suas vidas. Enquanto os aniversariantes vêm aqui à frente, eu destaco alguns nomes. Nesta semana tem a irmã Gedida Paranaguá, ela completa 95 anos. Ela não tem estado mais aqui na nossa igreja por dificuldades e devemos orar por ela, não só pelo seu aniversário essa semana, mas também por sua vida, pela família, para que tudo vá bem nessa idade. E nós, como Ministério de Apoio à Pessoa com Deficiência, nós somos gratos também à vida da irmã Liz Pedrosa, que aniversaria também esta semana. Somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua contribuição nesse ministério. Destaco também o irmão Lenivaldo, ele aniversaria esta semana, e na semana que passou, que antecedeu o aniversário dele, foi a solenidade de colação de grau, de conclusão do curso de engenharia na Católica, na Unicap. Então nós estamos felizes com o irmão Lenivaldo, ele também agradece a Deus essa vitória. Alguns irmãos nossos devemos continuar orando, a irmã Doralice Perrucci, a mãe da irmã Glaucília, o irmão da irmã Glaucília, também Glaucio Tito, estão hospitalizados, devemos continuar orando por eles, pela família, por Lenira Azevedo, a mãe da irmã Isabel Azevedo, por Rosa Ferraz, que será submetida a uma cirurgia na quarta-feira, pela mãe do irmão Eliude da Paz, a irmã Dilena da Paz, pela viagem da irmã Lenia Amorim, por sua vida também, Lenia Amorim Malheiros, e pela família na Igreja Batista da Concórdia, da esposa do diácono que faleceu. Vamos orar por esta família. E lembrando que estamos no mês de setembro, mês de missões nacionais, um mês em que nós temos a oportunidade de servir a Deus através dos recursos que Deus nos dá. Podemos servir a Deus orando, e nós temos na prática esse mês, nas conferências missionárias, podemos convidar pessoas para vir aqui à igreja. Então, de antemão, já digo para os irmãos orarem por aquelas pessoas que você os convidará para vir às conferências. Irmãos, orem pelas demais pessoas que virão e pelo pastor Eduardo, que será o responsável pela pregação nessas conferências. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela forma como Tu tem conduzido as nossas vidas. Somos gratos a Ti pelos aniversariantes da semana e Te pedimos, ó Pai, Tu os cubra, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nesse novo ano que se inicia em suas vidas. Tu estejas, Pai, presente em cada momento de suas vidas. Estejas guiando, dirigindo, direcionando o seu falar, a sua vida, o seu testemunho àquelas pessoas que Te conhecem, em especial aquelas que não Te conhecem, que eles possam, através do seu testemunho, chegar a Ti. Somos gratos também, Senhor, pela existência da Igreja Batista da Capunga, por ser uma agência do Teu reino, de propagação do Teu Evangelho. Que esse mês de setembro, Senhor, nós estejamos em contato contigo de uma forma mais especial, para sentir a Tua vontade, de qual forma podemos Te servir melhor através de missões nacionais. Coloca em nós, Senhor, o desejo de Te servir, seja contribuindo, seja orando, seja indo aos campos pregar a Tua palavra. Nós Te pedimos, ó Pai, pelas conferências que irão acontecer aqui neste mês. Tu possas estar, Senhor, indicando pessoas para orarmos, para convidarmos para vir aqui ouvir a Tua palavra, e que essas pessoas que virão, Senhor, tomem decisões ao Teu lado,
que elas possam experimentar o teu amor, tua direção e a tua salvação. Nós colocamos ainda, Senhor, nas tuas mãos as pessoas enfermas que citamos aqui, as famílias enlutadas. Tu possas, ó Pai, estar confortando, consolando, afofando os seus leitos, reduzindo as suas dores. E te pedimos, ó Pai, que os procedimentos adotados pelos médicos sejam os melhores para restabelecer a saúde dos nossos irmãos e amigos. Que eles possam sentir a tua presença, o teu cuidado, nessas horas de angústia, de dor. Somos gratos também por aqueles que foram submetidos a cirurgias e que agora já estão em casa, se recuperando. Tu continua, Pai, dando recuperação de sua saúde. Nós te pedimos, ó Pai, por todos os missionários brasileiros, que eles possam estar sendo abençoados por Ti, sendo dirigidos por Ti, para contextualizar, para falar a Tua mensagem clara, para que em cada local que eles estejam, Pai, as pessoas tenham facilidade em entender a Tua mensagem. Continua a falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes do momento de dedicação dos dízimos e ofertas, eu queria lhes dirigir uma breve palavra nesta manhã, porque nós estamos, desde o mês de julho, envolvidos num projeto muito arrojado. Eu quero dizer aos irmãos que quando nós lançamos aqui a campanha referente à quadra, eu fiquei muito tocado e muito emocionado mesmo pela resposta dos irmãos, pela resposta da igreja. Eu quero reiterar nossa palavra de gratidão. Não sei se a nossa fé não era tão grande assim, mas a verdade é que a resposta dos irmãos superou em muito as nossas expectativas. Fomos muito felizes em já de imediato, naquele primeiro momento da campanha, alcançar o alvo necessário para aquele momento, para a concretização daquele projeto. Quero agradecer muito aos irmãos isso, mais uma vez falar de como isso alegrou o coração desse pastor, de toda a equipe ministerial, como tem sido bom perceber essa resposta dos irmãos. Mas quero lembrar aos irmãos que a campanha continua, e agora eu quero propor aos irmãos uma nova etapa. E eu queria que o irmão agora começasse a refletir no seu coração a respeito de qual será seu compromisso mensal de ajuda. Não precisamos de todo aquele sacrifício que foi feito por muitos em relação àquele primeiro momento. Nós precisávamos de um aporte muito maior de recursos e muitos irmãos fizeram um sacrifício, eu sei disso. Não precisamos apelar aos irmãos para que o façam, mas queremos muito que os irmãos participem. Então, nosso desejo de coração é que todos os irmãos se envolvam nessa campanha. Meu grande desejo como pastor é que todos os envelopes de dízimo incluíssem, além das ofertas, um item onde o irmão pode escrever quadra e ali a sua oferta. E, sinceramente, mais importante até mesmo que o valor daquela contribuição, vai ser perceber que todos os irmãos, toda a igreja, todos estão envolvidos nesse projeto. Fica, portanto, esse apelo. Eu queria que os irmãos pensassem, o irmão colocasse no seu coração e identificasse o valor com o qual poderá contribuir ao longo deste ano, até, pelo menos por um ano, numa meta inicial. O irmão já assumiu esse compromisso mensal de cooperar com o pagamento das prestações necessárias. É um valor que é significativo para o orçamento da igreja, e nós esperamos que haja esse aporte de recursos, essa contribuição, essa liberalidade dos irmãos para que juntos vençamos esse desafio. Feito, portanto, o apelo, feito o desafio, conto agora com a participação, com o envolvimento dos irmãos. Eu sei que alguns irmãos podem contribuir com um valor fixo, outros irão contribuir com um valor variável de acordo com a sua receita, mas eu gostaria muito
que mensalmente todos participassem desse projeto e dessa campanha. É esse o apelo que nós fazemos nesse instante. Bom, Daniel. Convidamos os diáconos para nos darem apoio neste momento. Gostaríamos de lembrar que este é um momento de muita importância para aqueles que fazem a Igreja Batista da Capunga, pois reconhecemos que tudo vem do Senhor. No livro de Primeiras Crônicas, do capítulo 29, do 13 ao 14, a palavra de Deus nos diz desta forma: Ó nosso Deus, nós damos graças e louvamos o seu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, para que nos seja permitido dar ao Senhor alguma coisa? Tudo o que temos veio de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu. Salmo 145, primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: Cantarei a tua grandeza, ó meu Deus e Rei, eu te louvarei durante toda a minha vida. Convidamos o diácono Levi Guedes para agradecer a Deus os dízimos e ofertas.
Senhor Deus, nós te damos graças pelas bênçãos que nos tens outorgado, por esta grande bênção de podermos estar na tua casa, prestando a ti culto de adoração e louvor, e podermos trazer os nossos dízimos e ofertas para o sustento da tua obra. Ajuda-nos a estar nas tuas mãos, fazendo a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós estamos começando hoje nossa campanha de missões nacionais deste ano. Na verdade, em nosso culto cívico do domingo passado, de alguma forma já estávamos chamando a atenção para a nossa pátria. Mas hoje nós temos a alegria de receber nosso missionário, pastor Halisson Endrigo, de Medeiros Costa, nosso missionário ali no Rio Grande do Norte. Pedi que ele venha até aqui. É casado com a irmã Gleidciele e é nosso missionário ali há 4 anos na cidade de Florânia, no Rio Grande do Norte. Eles têm um filho, o Samuel. Samuel tem quantos anos? 3. Samuel tem 3 anos. E esses irmãos estão realizando a obra missionária ali naquele lugar, nosso estado quase vizinho aqui. Eles são, inclusive o pastor Halisson é natural do Rio Grande do Norte, mas foi para o Ceará, exerceu o ministério no Ceará, depois retornou à sua terra, ao seu estado, para ser missionário, está trabalhando ali há 4 anos em Florânia, na plantação de uma igreja. E eu gostaria, nesse momento, passar a palavra ao pastor Halisson para que ele compartilhe conosco alguma coisa daquilo que Deus tem colocado em seu coração como ponto de partida para a nossa campanha de missões nacionais para este ano. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma satisfação enorme estar com vocês aqui nessa linda igreja batista da Capunga. E trago um abraço especial lá do nosso povo lá floraniense, lá do Rio Grande do Norte, dos Potiguares, certo? Bem especial. Então, como o pastor Ney já falou, nós iniciamos o nosso trabalho ali da cidade de Florânia, no Rio Grande do Norte, há 4 anos atrás, em 2008, onde fomos desafiados pela Junta de Missões Nacionais num projeto chamado Plantação de Igrejas. E o nosso desafio era plantar uma igreja naquela cidade, até então o sertão nordestino, e os irmãos, como é de conhecido, do nosso Nordeste, e certamente no sertão, a dificuldade de se pregar o Evangelho, certo, da salvação do Senhor Jesus, naquele lugar, no sertão, onde nós sabemos que existem muitas idolatrias. E em Florânia, como não é diferente de outra cidade, por ser uma cidade de apenas 10 mil habitantes, existem também muitos problemas sociais naquela cidade, como o alcoolismo, que é muito grande, as drogas e a prostituição também já chegaram naquela cidade. Então, além, certo, da questão de idolatria, nós temos que trabalhar essa nova luta, certo, nesses problemas sociais que chegaram até a nossa cidade. E com isso, certo, nós, diante da proteção do Senhor, diante da direção do Senhor, Deus nos tem direcionado, porque chegar naquela cidade e pregar o Evangelho para as pessoas já adultas, as pessoas jovens, foi difícil. Eles não queriam saber. E isso de porta em porta, falando, e ninguém queria. E Deus nos deu uma estratégia maravilhosa, uma estratégia de nós iniciarmos a Igreja Batista hoje, em Florânia, com um grupo de apenas 28 crianças. E nós iniciamos, e eu posso dizer que a Igreja Batista em Florânia foi iniciada por um grupo de 28 crianças. E através dessas crianças, nós conseguimos chegar, adentrar em suas casas, conhecer seus pais. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a Igreja Batista em Florânia, nesses 4 anos, nós já temos 29 membros e 19 congregados. É maravilha. E em saber também de que a igreja comprou a nossa ideia, a ideia de multiplicação, e saber que eles são multiplicadores, e a Igreja Batista em Florânia já é responsável, meus irmãos,
por mais 3 trabalhos. Nós já abrimos mais 3 igrejas e mais 3 cidades. São essas cidades, a cidade de Tenente Laurentino Cruz, de 3.500 habitantes. Nós já temos lá 12 membros e 10 congregados. Estamos lá há pouco mais de 2 anos. Congregação Batista, lá na comunidade Jucuri, tem cerca de 1.000 pessoas na comunidade. Temos 8 membros e 5 congregados, estamos lá há 1 ano. E na Congregação Batista Serra do Cajueiro, estamos lá há 4 meses, essa é novinha, certo? Novinha. E já temos 18 congregados, 18 pessoas que daqui a 2 meses vão se batizar. Então é bênção que Deus tem feito, meus irmãos, certo? No campo missionário. É bênção que Deus tem feito, meus irmãos, em nossas vidas. E para que nós possamos tudo isso, alcançar esses objetivos, essas nossas metas, nós lá na cidade de Florânia, nós realizamos alguns projetos que temos como o trabalho evangelístico no SEDUC é parecido com o FEBEM, certo? Onde tem crianças e adolescentes lá que cometeram infrações de leis e foram, digamos assim, recolhidos para esse SEDUC. E lá dentro do SEDUC, meus irmãos, nós já temos lá 8 adolescentes. Eu disse adolescentes, pregando o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo. 8. Eles entregaram a vida deles para Jesus. E hoje em dia são multiplicadores do Senhor Jesus lá dentro. Para a honra e a glória do Senhor. Estamos realizando também o treinamento de 20 líderes. 20 líderes, meus irmãos, para uma igreja como a nossa. Pouca gente, está entendendo? Mas um povo de qualidade. Um povo missionário. E estão preparando essas 20 pessoas para que eles fiquem em nome de Jesus. Eles mesmos vão e que eles possam ali assumir, certo, aquelas congregações e realizar a obra missionária. Realizamos também um sopão solidário e cuidamos de 40 famílias da cidade, certo, levando a palavra do Senhor Jesus Cristo e assim também ajudando, certo, talvez a muitos deles lá só façam uma refeição e nós trabalhamos com isso. É muito árduo. Tem dias que nós amanhecemos assim e olhamos um para o outro e dizemos assim, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos recursos, mas Deus provém todas as nossas necessidades. Ele nos ajuda em tudo. Outro projeto que nós realizamos na cidade, para que nós possamos chegar a este nível, nós estamos chegando a essa multiplicação, certo? É um projeto chamado, nós denominamos lá, Esporte na Igreja. A cidade, por ser pequena, mas ela... Para a nossa felicidade, é uma cidade de atletas. Muitos atletas saem daquela cidade, certo? Apesar de quando eles chegam lá, no topo lá, só são reconhecidos pela cidade onde foram revelados. Ou seja, onde saíram, certo? Para ir para grandes clubes. Mas a cidade de Florânia revela muitos craques. E nós, fazendo isso, nós trouxemos ao lado da nossa igreja, nós construímos um pequeno, digamos assim, uma quadra, mas de terra batida, vamos dizer assim. E nós reunimos essas crianças e adolescentes lá, jovens, e trabalhamos, certo, através do esporte, o evangelho da salvação também na vida dessas pessoas. Então, meu Deus, meus irmãos, Deus é muito lindo, certo, e maravilhoso nesse projeto que Ele está fazendo ali naquela cidade. E temos novas metas também, novos desafios. Queremos agora no ano 2013 estabelecer uma nova igreja na cidade, mais 2 igrejas batistas na cidade de Florânia. E também nós queremos chegar a uma outra cidade que fica a cerca de 30 quilômetros da cidade de Florânia, chamada São Vicente. Nós vamos chegar lá, meus irmãos, mas depende da ajuda de cada um de vocês em investir em missões, em orar por missões. Nós vamos conseguir fazer isso. Queremos organizar também em 2013 a primeira igreja batista Tenente Laurentino, onde foi nós, certo? Vocês que contribuíram, que oraram. E nós vamos organizar nossa igreja, uma cidade onde não tinha igreja batista, nós vamos organizar. Na comunidade do Jucuri, meus irmãos, somos a primeira igreja evangélica a se localizar lá. Na Serra do Cajueiro, na comunidade Serra do Cajueiro, fomos a primeira igreja também a chegar lá. Então o que Deus tem feito, meus irmãos, esse grande despertamento, esse grande avivamento, é maravilhoso. Nós tínhamos aqui, certo, várias coisas, vários testemunhos para contar aos irmãos e coisas maravilhosas de pessoas que carregavam certas imagens nos ombros, certo? E hoje elas têm o prazer de sair de porta em porta pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É coisas tremendas, meus irmãos, mas nós sabemos que o tempo é pouco. Nós passaríamos a manhã inteira aqui, certo? E ia faltar tempo, mas eu quero dizer uma coisa a vocês.
Isso que está acontecendo nos batistas brasileiros é coisa maravilhosa, coisa incrível. Nós não podemos deixar essa chama se apagar. Nós não podemos deixar que o nosso Brasil continue em trevas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, junte-se a nós e seja a luz. Quero agradecer em nome de Jesus por esta rica oportunidade. Meus irmãos, como é bom ouvir essas notícias sobre o que Deus tem feito ali em Florânia. Na verdade, uma indicação daquilo que Ele tem feito em tantos lugares de nossa pátria. Mas nós queremos orar agora especificamente pela obra missionária. Eu queria convidar o diácono Levi Guedes para vir aqui à frente. Eu queria que ele nos dirigisse a Deus nessa oração. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos colocar nas mãos do Senhor a vida do pastor Halisson. Vamos colocar nas mãos do Senhor a vida do pastor Halisson, de sua esposa, de seu filhinho. E ao fazer isso, nós estamos colocando nas mãos de Deus as vidas de tantos missionários nossos, de cerca de 600 missionários nossos da Junta de Missões Nacionais, que espalhados pela nossa pátria, tem sido nosso braço estendido da igreja para a obra missionária. Vamos colocar diante de Deus a vida daqueles que têm ouvido esta mensagem, para que, como tem florescido em Florânia, o Evangelho também floresça em outros lugares de nossa pátria. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, nós vimos te agradecer pela vida do teu servo, nosso irmão Halisson, por sua família, pedir que tu os abençoes, para que eles possam sentir bem de perto o teu cuidado, a tua direção, e te pedimos, ó Deus, pelos teus servos que ali em Florânia já estão anunciando as tuas verdades noutras áreas. Pedimos, teu Pai, que tu os sustentes e que eles possam sentir o prazer de serem luz no mundo em trevas. Em nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos todas essas bênçãos. Amém. Vamos permanecer de pé, nós vamos prosseguir com este momento. E nesse momento missionário nós faremos a leitura da palavra de Deus de forma responsiva, lembrando que, de acordo com a nossa divisa, Jesus nos desafia: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Faremos, portanto, a leitura responsiva. Em seguida, ainda de pé, recitaremos juntos tema e divisa de nossa campanha. Leiamos a palavra de Deus da forma indicada. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre ti. Juntos nós continuaremos lendo tema e divisa. Somos mais uma vez lembrados de que as palavras de Jesus nos desafiam: assim resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras. O tema de nossa campanha tem nos acompanhado já desde o início do ano. Temos sido lembrados dele permanentemente. Nosso frontlight aqui em nossa igreja tem, desde o mês de março, enfatizado esse tema. Ao longo dos 100 dias para impactar o Brasil, fomos lembrados desse tema. Estamos, portanto, bastante envolvidos nesse desafio. Por isso, nós vamos recitar juntos o tema e, em seguida, a divisa extraída de Mateus 5,16. Digamos juntos: seja luz. E a divisa: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Podeis assentar, nós vamos cantar. Assentados, nossa gente quer viver em segurança.
Certamente estamos muito bem inspirados e preparados para a mensagem nesse instante, depois desse belíssimo hino cantado pelo coro de nossa igreja. E o tema de nossa mensagem é exatamente o tema de nossa campanha, mais precisamente, em um Brasil em trevas, seja luz. A divisa está justamente nas palavras de Jesus que recitamos juntos agora há pouco. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Temos sido conclamados desde o início do ano como batistas brasileiros a uma campanha de missões nacionais um tanto diferente da vivida em anos anteriores, porque é uma campanha que não se limitou, não se restringiu ao mês de setembro. Também não foi uma campanha que se limitou ao foco no trabalho missionário, como tem acontecido outras vezes. Desde o mês de abril, igrejas batistas de todo o Brasil se envolveram num grande projeto com uma finalidade única: ser luz. Durante 100 dias, igrejas de norte a sul do país se revezaram numa grande muralha de oração. Foram 2.400 horas ininterruptas de vigília de oração. Igrejas desde o Acre até o Rio Grande do Sul, igrejas do extremo leste, como Recife, João Pessoa, até o extremo oeste, na divisa com alguns países da América do Sul, nosso lado oeste. A verdade é que batistas brasileiros se envolveram num grande projeto. No mês de julho, operações transmissionárias aconteceram em todos os estados do Brasil. Algumas delas com maior repercussão, outras operações com menor repercussão, algumas com envolvimento muito maior de voluntários, outras com envolvimento maior de membros da igreja local, experiências mais variadas, resultados mais diversificados. Mas, na verdade, o grande mote de tudo isto, a grande proposta de tudo isto, não se limita a um movimento do qual participemos temporariamente, esporadicamente. A proposta, na verdade, que gostaria de compartilhar com os irmãos nesse instante, é a proposta de que sejamos luz. Não é que acendamos por um tempo determinada luz, mas que a nossa vida seja luz, que a nossa atitude seja luz, que o nosso proceder seja luz, que a igreja de Cristo seja luz, que cada um de nós seja luz. E pensando um pouquinho a respeito disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas considerações. A começar da seguinte questão: o que é que nos move? O que é que nos impulsiona? O que é que nos motiva? O que é que nos encaminha nessa direção? Vamos descobrir à luz das Escrituras e de nossa experiência que há algumas coisas que são capazes de mexer conosco, algumas coisas que devem ser instrumento de motivação, de estímulo, de impulso, para que possamos assumir esta atitude de vida e não apenas aceitar o temporário desafio de realizar
determinado projeto, de estar envolvidos em determinada campanha. E uma das coisas que chama a nossa atenção como elemento motivador é justamente a visão de um país em trevas. Daí a proposta da junta, em um Brasil em trevas, seja luz. Entristece-nos perceber que não é preciso muito esforço para identificar as trevas em que vive a nossa nação, as trevas em que vive a nossa pátria, trevas que se verificam claramente nos relacionamentos, como o relacionamento familiar, famílias enfraquecidas em seus relacionamentos, famílias empobrecidas em sua vivência, famílias cujos valores e princípios têm sido abandonados ou esquecidos, famílias que têm ferido alguns princípios fundamentais estabelecidos pela palavra de Deus, para que a convivência seja harmoniosa e para que os frutos do relacionamento sejam saudáveis. Famílias absolutamente destruídas por relacionamentos destruídos e pelo absoluto abandono dos valores. Uma sociedade que começa a considerar o desvio como aceitável, mais que isto, como normal, e ainda mais grave, algumas vezes como recomendável. É curioso perceber como de diferentes formas, quer de maneira explícita, quer de maneira implícita, quer em forma de declaração, quer em forma de tiradas humorísticas, a nossa sociedade, por exemplo, estimula o adultério, estimula a fornicação, estimula a prostituição, estimula o relacionamento homossexual, estimula determinadas atitudes e comportamentos absolutamente destrutivos. Não é sem razão que as nossas famílias estão mergulhadas em trevas. Não é sem razão que os horizontes são sombrios. Não é sem razão que os casamentos se destroem e que os filhos se perdem. Não é sem razão que o futuro se mostra cada vez mais assustador. Não é sem razão que as novas gerações crescem sem referência, sem princípios, sem indicações claras do certo e do errado. Um país mergulhado em trevas. Um país mergulhado em trevas quando refletimos sobre a situação da violência. Eu me refiro a todo tipo de violência, desde a violência doméstica, que algumas vezes nos choca, porque é a violência que aflora entre pessoas que deveriam se amar e deveriam se cuidar, mas a violência encontrada nos grandes centros urbanos, a violência movida pela ambição, a violência cultivada e estimulada pelas desigualdades sociais, a violência que também encontra respaldo na atitude daqueles que não por necessidade, mas por desejo desenfreado exploram, roubam, são desonestos em suas atitudes. Brasil em trevas. Um Brasil em trevas que enfrenta as graves e terríveis consequências de um relativismo ético irresponsável e inconsequente. Justamente por conta dessa irresponsabilidade, por conta dessa inconsequência, vidas têm se perdido e indivíduos ou grupos acabam trilhando uma rota suicida. Um país em trevas que sofre terrivelmente com o desastre provocado pelas drogas. E esse tem sido um dos clamores mais patentes e mais presentes em nossos dias, razão pela qual a capa de nosso boletim desta manhã faz referência ao terrível desastre que são as drogas. Os órgãos públicos já se angustiam e se desesperam sem encontrar solução. Não há o que fazer. Os problemas se tornam generalizados. Drogas como o crack já tomaram conta de praticamente todas as cidades do Brasil, sem exceção.
independente do porte da cidade, independente da economia da cidade, independente do nível social das famílias, independente do nível cultural existente, independente da situação de vida presente ali, independente do nível de desenvolvimento humano, independente das estruturas sociais. O fenômeno das drogas é hoje um fenômeno espalhado em todo o Brasil, que encontra causa e resultados em todos esses outros problemas mencionados. Uma sociedade que tem sido destruída de forma terrível, de forma cruel e de forma dolorosa. Alguns dias conversava com o pastor Joel, já há algum tempo, ele compartilhava alguns momentos difíceis vividos por ele. Na ocasião ele comentava de uma mãe que procurou o Desafio Jovem naquele dia pela manhã, desesperada para que o seu filho fosse internado, fosse colocado ali, e ele sem poder fazer nada, porque não havia vagas, não havia condição de receber mais aquele jovem, por conta da demanda, e não tinha condições, e ele disse que ia tentar encontrar uma forma. Na tarde daquele mesmo dia, aquela mãe voltou ao Desafio Jovem para dizer que ele não precisaria mais se preocupar, porque o filho dela já havia sido morto. Isso tem acontecido diariamente em nossa cidade, diariamente. Pessoas que se envolvem com as drogas e morrem ou destruídas pela própria droga ou destruídas pela violência que acompanha invariavelmente o consumo de drogas. O Brasil mergulhado em trevas, mas um Brasil mergulhado em trevas espirituais. Como nos assusta perceber as reais informações a respeito da religiosidade do povo brasileiro, um povo apresentado como um povo cristão, como um povo que adora a Deus, que valoriza a Deus, mas quão cruel é a realidade com a qual nos deparamos. É um país mergulhado no ocultismo, um país mergulhado no espiritismo, algumas vezes naquilo que é chamado de baixo espiritismo, um país mergulhado na idolatria na qual a ignorância se manifesta de forma tão terrível e tão cruel, na vida e na atitude de pessoas que querem acertar, que querem encontrar a verdade, mas que cegas espiritualmente se desfazem e se matam e se sacrificam em prol de uma religiosidade inútil, mentirosa. País onde a religiosidade do povo não se reflete no verdadeiro relacionamento com Deus. Um país onde as igrejas ditas evangélicas se afastam do verdadeiro evangelho para pregar prosperidade e para vender bênçãos materiais. Para vender bênçãos materiais. Como é triste ouvir e assistir a programas evangélicos de televisão que ao invés de levar uma mensagem, estão ali para pedir contribuições. Que ao invés de levar uma mensagem de esperança, estão ali para vender produtos. Estão ali para angariar recursos. Irmãos, um Brasil como este é um Brasil mergulhado em trevas. E a descrição desse quadro poderia nos tomar mais alguns minutos ou quem sabe horas. Mas creio que essas lembranças são suficientes para deixar claro em nossa mente que estamos diante de um país mergulhado em trevas. Um país que, por estar mergulhado em trevas, necessita de luz e clama por luz. E é interessante perceber que enquanto alguns são extremamente reativos, enquanto alguns têm uma profunda dificuldade para ouvir a verdade porque estão cegos, há outros que se apercebem de sua cegueira e se abrem para ouvir. Eu sei que o irmão já tem conhecido pessoas que não querem ouvir o Evangelho. Mas eu acho bem provável que o irmão também conheça pessoas que estão prontas a ouvir sim, que estão desejosas de ouvir, eu diria mais, pessoas que estão ávidas por ouvir a mensagem. Nós temos nos surpreendido algumas vezes com alguns frutos e alguns testemunhos vindos do grupo de motociclistas com os quais a igreja tem trabalhado desde o início do ano. Um grupo que esteve em número expressivo no domingo passado aqui na igreja. Um grupo que é visto muitas vezes por nós como extremamente reativo e desinteressado. Não é isso que temos visto.
Na quarta-feira passada visitava um casal, ele já se considera convertido, transformado pelo poder do Evangelho, ele já se considera nova criatura. Pessoas que tinham uma vida totalmente distante da verdade, dos padrões do Evangelho, as pessoas que estão prontas a ver a luz, dispostas a serem iluminadas. Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria que tivéssemos em mente como elemento que nos impulsiona, que nos motiva, que nos move a ser luz, é a visão do nosso povo em trevas. Que esta visão, ao lado do verdadeiro desejo de ver vidas sendo transformadas, faça diferença em nossa vida. Que o nosso desejo ao conviver e ao caminhar com pessoas perdidas seja ver a luz de Cristo entrando nessas vidas, transformando essas pessoas, mudando quem elas são. E deixemos de assumir uma atitude de indiferença e de egoísmo, e percebamos que a luz que nós experimentamos pode transformar a vida de outras pessoas. Que isso nos mova, que isso nos impulsione a ser luz. Mas eu queria mencionar uma outra coisa que deve nos mover, que é o exemplo de Cristo. A visão do que Cristo fez. Estava refletindo um pouco a respeito dessa questão do ser luz, e observando o seguinte: os irmãos já perceberam que tudo aquilo que projeta luz, ou que transmite luz, que não tem luz em si, mas que transmite luz, consome algum tipo de fonte de energia? A lâmpada elétrica, quando acesa, está consumindo energia elétrica. A lamparina que estávamos acostumados a usar na antiguidade, né? Alguns mais antigos conhecem bem o candeeiro, ou alguns tipos de instrumentos de iluminação como esses, nos quais o gás ou o óleo vai sendo consumido ao tempo em que a luz é transmitida. Todos nós, sem exceção, conhecemos as velas, que não apenas têm consumido a sua fonte de energia, mas que são em si mesmas a fonte, e que se deixam consumir ao tempo que a luz é projetada. Isso nos faz lembrar, irmãos, que muitas vezes nos esquecemos do fato de que ser luz e projetar luz poderá implicar em nosso gasto, em nosso desgaste e em nosso ser consumidos. E aí nós voltamos para o exemplo de Cristo, nos lembramos de que Cristo se gastou e se deu para ser a luz do mundo. Como luz do mundo, ele veio para estar entre nós. Como luz do mundo, ele veio para viver entre nós e foi consumido para que a luz pudesse surgir. Basta que nos lembremos das palavras de Isaías 53 para ser lembrados de que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. A paz que nós temos foi conquistada através de um castigo, e esse castigo recaiu sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Fomos sarados, sim, mas nós o fomos pelo seu sofrimento. Quando nós somos conclamados a ser luz, não podemos esquecer de que é preciso que nos gastemos para que a luz se projete a partir de nós. É interessante que a Bíblia fala não apenas de Jesus, mas fala, por exemplo, de João Batista. Vejam que expressão interessante nas palavras do próprio Jesus Cristo a respeito de João. Em João 5,35, Jesus diz: ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Li a respeito de um certo pregador mexicano, Marcelino Ortiz. Certa vez ele disse: algumas pessoas querem brilhar sem arder, e querem arder sem se consumir. Querem brilhar, mas não querem arder. Querem arder, mas não querem se consumir. O apóstolo Paulo se apercebe disso, e ao escrever aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 12, versículo 15, ele diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar
pelas vossas almas. Da mesma forma, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 17, ele diz: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Ter luz implica em ser lembrados de que estamos num país mergulhado em trevas, mas também significa lembrarmos do exemplo de Jesus, que se deu, que se gastou para nos trazer luz. Mas, irmãos, há uma outra coisa que precisamos lembrar. Precisamos ser lembrados de que esta é a missão que foi deixada por Ele. Jesus não apenas deu o seu exemplo, Jesus não apenas se manifestou como a luz do mundo, mas Ele disse claramente: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não há dúvida quanto ao fato de que nós fomos conclamados, nós fomos desafiados a ser luz. A luz que nós conhecemos em Cristo Jesus, a luz que nos trouxe esperança, a luz que nos trouxe vida, essa luz precisa ser transmitida por nós aos outros. É nos colocar esta missão, é nos colocar esta tarefa, esta obrigação. E descobrimos à luz das Escrituras que nós o somos. Nós somos luz quando o nosso proceder e as nossas palavras levam a luz de Cristo. Lembre-se, nosso proceder e as nossas palavras. Aliás, falando sobre procedimento, o apóstolo Paulo literalmente menciona isso, quando diz em Filipenses 2, versículos 15 a 16, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Resplandecer como astros no mundo significa assumir uma atitude, uma postura, um comportamento, um modo de ser e de viver que brilhe diante dos homens. Irmãos, de certa forma, a boa notícia é que as trevas são tão densas que a rigor não precisamos nem fazer muita força para brilhar. Basta que tenhamos uma atitude de irrepreensibilidade, de sinceridade, de inculpabilidade, para que a nossa vida possa resplandecer no mundo onde nós estamos. Porque, irmãos, quando nós procedemos em nosso trabalho de acordo com os valores das Escrituras, nós resplandecemos. Quando nós nos comportamos em nossa escola de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós resplandecemos. Quando nós nos comportamos em nossos relacionamentos sociais, em nosso círculo de amizades, nos contatos que temos, seja com nossos familiares, seja com nossos amigos, com nossos vizinhos, com as pessoas que nos induzem, tentam nos levar a um comportamento semelhante ao delas, e o nosso proceder é diferente, nós resplandecemos, nós aparecemos inevitavelmente. Embora isso requeira de nós coragem, ousadia, intrepidez, firmeza e muitas vezes sabedoria divina, para que as nossas respostas correspondam àquilo que Deus deseja encontrar em nós. Mas não apenas a capacidade de viver de uma forma diferente, nós precisamos expressar a nossa luz. E por isso a imagem curiosa usada por Jesus no versículo anterior ao versículo que lemos como divisa de nossa mensagem, ele diz: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do barril. Ela é colocada no velador, ela é colocada no lugar alto da casa. Embora raramente, por vezes, vivemos a experiência da falta de energia em casa, e providenciamos algo que seja capaz de iluminar, talvez alguma lanterna, uma vela, algum instrumento que possa trazer alguma luz para o ambiente, e invariavelmente procuramos um lugar onde essa luz possa se projetar com maior intensidade. Procuramos um lugar onde essa luz possa
alcançar mais do nosso ambiente. A luz precisa se projetar, precisa estar no lugar onde seja vista. Lembro-me quando, há algum tempo, ganhei uma Bíblia daquela bem pequenininha, coloquei no bolso, estava conversando com alguém e mostrei a Bíblia pequena. Ele, que bom, a gente pode ser agente secreto de Deus, né? Ninguém vai saber que a gente é crente, a gente consegue esconder. É claro que a Bíblia vai ter muitas outras utilidades, mas foi apenas uma brincadeira, para lembrar que algumas vezes nós conseguimos nos esconder muito bem. Já tive a tristeza de conhecer crentes que durante meses e anos no ambiente de trabalho conseguiu passar desapercebido. Conseguiu que as pessoas sequer percebessem que ele era um crente em Cristo Jesus. Irmãos, não é essa a proposta que Cristo tem para nós. Cristo quer que sejamos luz. Luz em um mundo em trevas. Eu sei que muitas vezes, para ser luz, precisamos ser consumidos. Muitas vezes, para ser luz, nós vamos nos desgastar. Mas é esta a proposta do Evangelho de Cristo Jesus. E só assim, vale a pena caminhar com Cristo. Quando somos desafiados a ser luz em um Brasil em trevas, gostaria, irmãos, que de coração refletíssemos um pouco a respeito daquilo que somos convidados a fazer. Como igrejas de Cristo Jesus, somos convidados a orar pela obra missionária para que em nossa pátria a luz de Cristo brilhe, mas orar permanentemente pelo povo brasileiro mergulhado em trevas. Somos desafiados a contribuir, porque a obra missionária é feita a partir de nossas ofertas. Somos capazes de ir a cada recanto de nossa pátria, quando contribuímos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, porque isso se reverte em valores aplicados na obra missionária. Somos desafiados, talvez, a ir ao campo missionário, e eu tenho certeza que aqui entre nós há pessoas às quais Deus tem chamado para ser missionários longe do lugar onde estão agora. Tenho certeza disso. E podemos ser missionários onde nós estamos. Basta que pensemos nas pessoas que amamos e ainda estão mergulhadas em trevas. Basta que nos lembremos das pessoas com as quais convivemos diariamente, que ainda estão mergulhadas em trevas. Basta que reflitamos sobre as pessoas pelas quais passamos permanentemente e não têm conseguido ver a luz de Cristo em nós. Não têm conseguido ver a luz de Cristo em nós. Permanecem sem conhecer o Evangelho de Cristo. Irmãos, eu quero lhes fazer um desafio nesta manhã. Seja luz. Seja luz. Mas eu quero fazer um apelo e quero fazer um convite. Eu gostaria que no seu coração, neste instante, o irmão repetisse no íntimo do seu ser as palavras cantadas pelo coro da igreja: Cristo chamou-me, vou obedecer. Cristo chamou, vou obedecer. Vamos curvar as nossas cabeças nesse instante. Pai querido, muito obrigado pela clareza da Tua palavra. E agora, Senhor, filhos Deus, servos Teus, neste instante, estão Te dizendo que vão obedecer. E ao dizer isso, Senhor, estão declarando que querem ser luz. Querem ser luz em seu local de trabalho, em sua casa, em sua vizinhança, em sua escola, entre as pessoas que conhecem, ou entre as pessoas com as quais têm algum tipo de convivência. Estão dizendo, Senhor, que querem ser luz para a nossa pátria,
envolvendo-se na obra missionária, adotando missionários, contribuindo com as ofertas missionárias. Estão te dizendo, Senhor, que vão obedecer, orando pela salvação do povo brasileiro, orando pela nossa pátria. Nesse instante, Pai, recebe o nosso compromisso, a nossa disposição de te obedecer. Amém. Vamos colocar de pé. Eu queria que de pé cantássemos este hino, Brilha no Viver, não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, que as façamos de tal modo que em nosso viver brilhemos cada dia mais, e que o mundo veja a luz de Cristo em nós. Vamos cantar. Meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Desejamos revê-los a todos. Logo mais à noite estaremos juntos aqui a partir das 19 horas para louvar ao Senhor. O irmão Marcílio pediu que avisasse que após o culto ele estará aqui dando maiores informações aos irmãos que têm projetado a viagem a Israel no próximo ano, ou outros irmãos que não deram seu nome, mas desejam. Ele estará aqui, inclusive, fechando alguns detalhes do projeto da viagem com o representante da empresa após o culto da noite, aos irmãos que estiverem interessados. Quem quiser maiores informações também agora pela manhã, podem conversar com o irmão Marcílio à saída. Nós estamos chegando ao final deste culto e nós faremos da seguinte forma: depois da bênção, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e depois iremos até a porta. E nosso missionário, pastor Halisson, irá conosco até a porta e ele tem consigo algumas fichas de adoção missionária. Estão com Mateus também nos acompanhará então, e os irmãos que desejarem poderão então apanhar essas fichas de adoção missionária com o irmão Mateus para adotar este projeto ali em Florânia ou algum outro projeto missionário. Os irmãos poderão fazê-lo apanhando essas fichas com o irmão Mateus à saída. Os irmãos que desejarem também, nós temos convites para as conferências aqui em cima, não temos uma quantidade tão grande, mas o irmão leve já alguns. Cada irmão já pode levar alguns para convidar aquelas pessoas que o irmão já sabe que vai trazer para as conferências nos dias 21 a 23. Vamos então proceder dessa forma. Depois do pós-lúdio deixaremos esse santuário. Desejamos a todos uma tarde muito feliz, também aqueles que nos acompanham através do rádio, através da internet, e estaremos juntos logo mais à noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.